Mais uma vez, eu te saúdo em nome de Jesus Cristo. Esteja bem-vindo no nosso canal para aprender a palavra do Senhor. E gostaria também de te convidar a se subscrever, ativar o sinal de notificação e comentando e compartilhando as mensagens que aqui nós deixamos, para que o nosso canal possa crescer e as pessoas cada vez mais cheguem ao conhecimento da verdade acerca de Jesus Cristo e este crucificado. 1 Coríntios 2, versículo 2. Hoje nós vamos estudar sobre a questão da origem do mal. Como é que começou o mal? Por que é que nós estamos a sofrer? O que é que nos trouxe até esse nível que nós estamos a viver? Por que é que nós estamos a passar algumas dificuldades, né? A morte, sofrimento, doenças e muitas outras fenômenos. Por quê? Então nós vamos estudar a origem do mal. E para começar vamos fazer uma pequena oração. Maravilhoso e eterno Deus, nós cá estamos para aprender a sua palavra. Pedimos para que o Senhor possa nos ajudar, para que tudo quanto vamos falar aqui possa ser segundo a sua vontade. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. O mal começou no céu. O mal começou no céu. É interessante só essa afirmação que o mal começou no céu. Porque nós sabemos que o céu é um local da perfeição, onde não habita nenhuma dificuldade, não habita nenhum sofrimento e não habita nenhuma maldade. Mas uma coisa também que nós precisamos perceber, lá mesmo onde habita a perfeição é onde surgiu o mal. Como é que o mal surgiu? Deus, antes da existência do ser humano, ele já havia criado os anjos. Os anjos foram uma das criaturas, né? Uma das primeiras criaturas que Deus fez. Então, os anjos de Deus, eles estavam a adorar a Deus e estava tudo em harmonia no céu. Só que acontece que depois de algum tempo, houve um anjo, um querubim, que era muito elevado, né? Eu podia até dizer, talvez depois de Deus seguia ele, chamado Lúcifer, que ele escolheu o caminho do mal. Ele se rebeliou contra o seu Criador. E assim, ele fez com que o mal possa ter o seu início no céu. Como é que isso aconteceu? Como é que um querubim perfeito, ele chegou a se rebelar contra Deus? Será que isso faz sentido? Muito bem. Uma coisa que nós precisamos compreender é que Deus cria seres livres. Ele cria seres com habilidade de escolher ou obedecer ou desobedecer a Deus. Deus não cria robôs, infelizmente, né? Como muitos querem nos fazer pensar. Deus não cria robôs. Ele cria indivíduos livres de escolher ou obedecer ou desobedecer a Deus. Então, isso nós chamamos de livre arbítrio ou livre escolha. Então, o Lúcifer abusou deste dom sagrado da liberdade para poder se liberar contra o seu Criador. Lúcifer, ele tinha tudo o que é necessário para estar feliz e ele era um anjo muito elevado na hierarquia dos anjos. Mas, infelizmente, desenvolveu dentro de si os princípios de inveja e orgulho e ambição, querendo já tornar o próprio Deus, querendo usurpar o lugar de Deus e assim ser adorado no lugar do seu próprio Criador, né? Isso foi muito triste. Depois de ele não ter conseguido isto, porque ele usou uma fórmula que Deus não podia usar, que é mentira, ele tentou enganar os anjos para que os anjos pudessem ficar no lado dele. Mas mesmo assim, ele não pôde conseguir fazer isso. Então o que ele fez? Ele decidiu já rebeliar-se e querer tomar o reino de Deus pela força. É aí onde ele foi expulso do céu e o mal que ele começou e espalhou entre alguns anjos. Sempre o mal também tem simpatizantes. Então Lúcifer também tinha alguns anjos simpatizantes que ficavam do lado dele. Então eles foram expulsos do céu e assim o mal chegou a entrar até neste nosso mundo, porque quando ele foi expulso do céu, depois quando Deus cria o ser humano, ele também entrou neste mundo para tentar, da mesma maneira, o ser humano, a fim de se rebelar contra o seu Criador e se unir com ele na rebeldia contra Deus, né? Mas vamos chegar lá. Agora, muitas pessoas perguntam, se Deus sabia que Lúcifer iria se rebelar contra ele, por que ele criou? Né? Essa é uma questão que pergunta especificamente os céticos, né? Uma coisa que nós precisamos compreender é que Deus é justo, Deus é justiça. Até não é Deus é justo, ele é a própria justiça. E ele é amor, né? Ele não tem amor, ele é amor mesmo.
Então o que acontece? É que Deus não pode atuar contra os seus princípios. Mesmo sabendo a existência do mal que viria a acontecer através de um ser livre, ele investiu num negócio de risco. Eu costumo chamar negócio de risco. Criar uma criatura que sabe que vai se rebelar contra ele. Né? Esse é assim como o nosso Deus. Ele é muito justo e muito amoroso. Vimos isso também na história de Judas. Quando Judas foi escolhido por Cristo para fazer parte dos 12 apóstolos, não é que Cristo não sabia que Judas iria lhe trair. Ele era onisciente, sabia. Mas mesmo assim escolheu. Então vocês podem ver como é que Deus é justo e amoroso. Eu chamo isso de negócio de risco. Mas Deus cria, mesmo sabendo que amanhã ele vai se rebelar. E ainda mais ele é que leva a consequência. Deus também leva a consequência do mal que um ser originou-se. É muito interessante isso, né? É negócio de risco. Então uma pessoa quando vem te dizer, olha, Deus criou Lúcifer, porque se sabia que Lúcifer iria se rebelar contra ele. É só você também lhe perguntar. Deus te criou você, sabendo que você hoje estaria a blasfemar o nome dele. Né? Então, uma coisa não tem nada a ver. Então, o mal mesmo começou com Lúcifer. E antes de eu começar a abrir os textos bíblicos, deixa lá deixar claro aqui qual é a diferença entre Deus e uma criatura. Porque muitas das vezes nós não compreendemos esse aspecto. Diferença entre Deus e uma criatura. Independentemente de ser anjo, de ser homem, há atributos que só Deus tem. Não tem nenhuma criatura. Então Lúcifer não tinha razão de querer ser Deus. Não tinha. Porque ele não tem esses atributos que só pertencem ao nosso Deus. Primeiro, Deus é omnisciente. Lúcifer não é. Deus sabe todas as coisas, ele é omnisciente. Não tem nenhuma criatura que sabe todas as coisas. Deus é omnipotente. Ele é capaz de qualquer coisa. Ele pode fazer o que quiser. Mas Lúcifer não é. Então ele não tem como ser Deus. Né? Ele estava a investir num negócio que ele estava totalmente desqualificado para esse cargo que ele queria ser. Deus é omnipresente. Ele está em todo local, a todo momento. Lúcifer não pode ser. Nem nenhuma criatura. Deus é criador. Criador que estamos a falar aqui, a criação é criação ex nihilo. É criação sem matéria. Deus é aquele que é capaz de dizer, haja luz. E luz aparece. Ele cria a partir do nada. Não tem nenhuma criatura que é capaz de ser um criador ex nihilo. Lúcifer não consegue fazer nem uma formiguinha. Nem pode comunicar a vida. Mas Deus é que é a própria vida. Mas também Deus é imortal. Ele é eterno. Alfa e ômega. Lúcifer não é. Então, ele estava a querer uma coisa que totalmente ele estava desqualificado. E quando viu que não estava a conseguir alcançar o seu objetivo, e ele já começou a usar boatos e enganar os anjos, né, amaldiçoando e falar mal contra o Senhor. Né? Mas Deus não é responsável pela origem do mal. A responsabilidade da origem do mal está 100% no Lúcifer, não em Deus. Porque algumas pessoas vão dizer que Deus compartilha. Nada. Deus é aquele que recebeu o golpe do mal. Mas também ele elaborou um plano para poder finalmente exterminar completamente o mal. Mas ele não é responsável pela existência do mal. Então vamos ver o que a Bíblia diz. Se você tem a sua Bíblia aí, pode abrir no livro de Isaías 14 e vamos começar a partir do versículo 12. Isaías 14, a partir do versículo 12. A Bíblia nos diz o seguinte: como foi que caíste dos céus, ó Lúcifer? Outras versões vêm estrela da manhã, é Lúcifer. Filho da alva e da alvorada, né? Quer dizer, filho da luz. Lúcifer estava na luz inacessível, porque ele ficava perto mesmo do trono de Deus. E vocês sabem que Deus emite luz inacessível. Como foste atirado à terra, tu que derrubava todas as nações? Afinal, tu costumavas declarar no teu coração. Vamos lá ver as palavras loucas que Lúcifer falava no seu coração. Hei de subir até os céus. Erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. E eu me estabelecerei no monte da congregação. Então, ele queria subir acima de Deus. Queria erguer o seu trono acima de Deus. Queria tomar o lugar de Deus. Ele queria ser o próprio Deus. E no monte da congregação, no trono de Deus, ele queria se assentar. Então ele queria usurpar o lugar de Deus. Ele queria fazer golpe no reino de Deus. No ponto mais elevado de Zafon, ou de norte, né? No Monte Santo. Subirei às mais altas nuvens, tornar-me semelhante ao Altíssimo. O termo semelhante não é semelhante no sentido de copiar o caráter sagrado de Deus. Semelhante quer dizer eu quero ser Deus, igual a Deus. Né? Tornar-me igual a Deus. Contudo, as profundezas do Sheol, né, o abismo da morte, foi precipitado, lançado foste no fundo do abismo. Muitas pessoas, quando veem que ele foi lançado do abismo, interpretam que Lúcifer foi lançado no inferno, no sentido de um local abaixo da terra onde tem fogo e ele está a ser queimado lá.
eu quero te informar, lamentavelmente, talvez que o meu irmão esteja a crer desta maneira, isso não corresponde a nenhuma verdade bíblica. Lúcifer não está abaixo da terra num sítio onde tenha fogo que ele está sendo queimado. O termo inferno aqui mostra, ou abismo, um local de abandono. E lembra que Lúcifer, quando foi expulso do céu, ele caiu no universo, era antes do homem ser feito. E a Bíblia afirma que o universo era sem forma e vazia. E o Espírito do Senhor pairava acima das águas. Né? Isso está em Gênesis 1, versículo 2. Então ele foi lançado aqui, nesta terra. Né? Era antes do universo ser criado por Deus e ficava só água. Então, esse local de abandono, esse lugar solitário é chamado abismo na Bíblia. Né? Então, quando diz inferno, muitas pessoas interpretam como um local onde tem fogo. Não é verdade. Às vezes a Bíblia apresenta inferno sim como um local de fogo, mas não é hoje. Esse fogo será no futuro. Mas também às vezes inferno é o termo usado para referir-se à palavra sepultura. Né? Às vezes o inferno, o abismo, a palavra do abandono, às vezes um vale, algo desse tipo. Né? Os que estão a estudar, pelo menos teologia, entendem muito bem quanto à questão de Guena, né? Essas palavras. Né? Sheol, né? Não é necessariamente, mas não é necessariamente um local onde tem fogo. Né? E mesmo se é isso aí, não é agora, já é no futuro. Então, quando traduz já em português, inferno, 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 muitas das vezes nós ficamos com essa convicção que já se originou, que Satanás foi expulso e foi lançado num sítio abaixo da terra e ele está preso lá a ser queimado ou algo do gênero. Não é verdade isso. Porque a Bíblia nos revela tantas vezes em que o inimigo ele estava aqui nessa terra e está aqui. Por exemplo, quando Cristo foi tentado no deserto, Jesus Cristo, quando estava a falar ali, está escrito, ele estava a responder o diabo. Podemos ler esse episódio no Mateus 4. Ele estava a responder o diabo e o diabo veio até ali. Não é que ele está abaixo da terra. Né? Ló também. O diabo foi até o céu naquele momento. Nós estamos a ver que ele ainda estava aqui. E ainda está aqui até hoje. Né? E a Bíblia também, Paulo disse que, olha, a nossa luta não é contra a carne. Né? São contra os príncipes das potestades do ar, que estão aqui, lutar conosco. Quando apareceu a Eva, estava aqui. Então, não tem nada a ver quanto a essa questão do inferno. Vou explicar melhor quando vamos estudar sobre os últimos eventos e aí vamos compreender. Não só esse texto, podemos abrir também as nossas Bíblias no livro de Ezequiel 28. Ezequiel 28. Podemos abrir Ezequiel 28. A partir do versículo 14, diz o seguinte. Além disto, foste também ungido como querubim guardião. O que significa querubim guardião ou querubim de guarda? É porque ele ficava ao lado de Deus. E nós podemos compreender o tipo daquilo que Lúcifer era no desenho do santuário. No santuário tinha querubins cobridor que ficavam ali diante do propiciatório para cobrir. Então aquilo era tipo do cargo em que Lúcifer ocupava. Ele era guardião da glória de Deus. E afinal foi precisamente para essa função eu te designei. Estiveste no monte sagrado de Deus e caminhava entre as pedras resplandecentes. Naquele tempo eras perfeito e irrepreensível em teus sentimentos e atitude, desde o dia em que foste criado. Então Lúcifer foi criado perfeito. Né? Ele é que escolheu sozinho, então a culpa não cai em Deus. Até que se observou malignidade em ti, então ele próprio escolheu. Por intermédio dos teus muitos negócios, em toda a terra encheste do teu coração de arrogância e brutalidade, e pecaste. E por este motivo te lancei profanado e humilhado para longe do monte sagrado de Deus. Então, ele foi humilhado e ele foi expulso. Veja lá o que Deus continua dizendo. Eu mesmo te expulsei, ó querubim de guarda, no meio das pedras fulgurantes. O teu coração tornou-se altivo e soberbo por causa da tua impressionante formosura. O Lúcifer era muito bonito. E ainda é, porque há pessoas que pensam que Satanás, quando foi expulso do céu, ele virou com chifres. Não tem nada a ver, são desenhos de Disney e Hollywood, mas não tem nada a ver, né? Ele é mais formoso do que nós imaginamos. E essa visão é muito perigosa porque no dia que Satanás vai aparecer bonito, você vai pensar que é anjo que veio do céu. Então, se a questão é formosura, Satanás é mais formoso do que qualquer filho dos homens ou filha dos homens. Há pessoas que gingam porque são bonitos. Aqui o inimigo estava mais bonito e ainda está mais bonito do que qualquer criatura, mas ele se corrompeu por causa da sua formosura. Quantas mulheres se corrompem por causa de caçar beleza? Corrompeste a tua sabedoria por conta do esplendor e da tua fama. Ele era mais sábio, tinha muito conhecimento. Há muitas pessoas que também estão se pervertendo por causa da sabedoria. Ele também era mais sábio, né?
Você ginga talvez por causa dos estudos que tens. O inimigo também era mais sábio do que você. E por causa da tua fama, há pessoas que caçam fama e se acham melhores do que os outros por causa da fama. O inimigo também era mais famoso do que nenhum filho dos homens. Mas a Bíblia continua dizendo aqui: por isso lancei a terra e fiz-te um espetáculo e advertência perante os reis e governantes. E versículo 18 aí mesmo no livro de Ezequiel 28 continua dizendo o seguinte: por meio dos teus muitos atos malignos e pecaminosos e dos teus próprios locais sagrados do culto, ou seja, profanaste dos teus próprios locais sagrados de culto. Por isso te fiz sair de ti um fogo tal que te consumiu e te reduzi cinzas jogadas ao chão. Então fogo será já no fim, quando ele será eliminado completamente. E veja lá, a Bíblia disse que ele será reduzido a cinza. Porque há pessoas que acreditam no fogo eterno que nunca para. Um dia vou explicar melhor quanto a esse assunto. Fogo que não para, só que está a queimar. Primeiro, fogo não é hoje, vai ser no futuro. E segundo, não vai ser um fogo que vai durar para sempre. É como se Deus estivesse no céu lá, feliz de ver os filhos dos homens a queimar. Não é isso aí que a Bíblia ensina. Vão queimar, sim, mas depois de algum tempo vão exterminar completamente e virar em cinza. E o texto aqui disse: te reduzir a cinzas, jogadas ao chão, à vista de todos quantos estavam contemplando todos esses acontecimentos. Então nós podemos ver, pela rebeldia de Lúcifer, o mal começou no céu. Apocalipse 12 também conta um pouco sobre esta história, a partir do versículo 7, onde o inimigo, neste caso, queria usurpar o lugar de Deus pela força. Então a Bíblia nos conta: houve então uma guerra nos céus, né? A partir do versículo 7, Apocalipse 12. Miguel e seu exército dos anjos lutaram contra Dragão, e Dragão e seus anjos revidaram, né? Um dia vou explicar quem é Miguel, né? Nós não vamos entrar mais em detalhe hoje, mas só sabemos que Deus lutou com Satanás, né? E Satanás, não lutar no sentido de usar força. Se Deus quisesse usar força, iria eliminar Satanás na hora. Não sabemos exatamente que maneira de luta, isso aí devemos deixar claro, porque nem todas as coisas Deus revelou na Bíblia. E menos como é que é? E mesmo ele não tenha revelado tudo, não quer dizer que a Bíblia não é verdade, né? É simplesmente, mesmo quando você está trabalhando numa empresa, o chefe vai te dizer todas as coisas secretas que tem a ver com a empresa. Claro que algumas coisas vai te dizer, mas outras coisas não. Então, outras coisas Deus deixou. E tem um texto que diz que as coisas reveladas são para nós e os nossos filhos, mas as ocultas são para o Senhor. Se eu não estou em erro, isso está no livro de Deuteronômio. Então, Deus, o nosso Deus, não chegou a nos revelar completamente, e muitas coisas vamos compreender só quando chegamos no céu. Mas nós só sabemos que ele lutou com Deus e seus anjos. E depois a Bíblia continua aqui, versículo 8, que estes não foram suficientemente poderosos, desta maneira perderam seus lugares no céu. Assim o grande dragão foi excluído para sempre. Ele é a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. E ele e seus anjos foram lançados à terra. Então, eles foram lançados aonde? À terra, não no inferno, não. Não sítio abaixo da terra. A terra aqui. E então ouvi uma voz grande que vinha no céu proclamando: eis que agora chegou a salvação e o poder e reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os denunciava de dia e de noite perante o nosso Deus. Então, ele foi expulso do céu, caiu aqui no universo. Neste momento era antes da criação do homem. Então o mal, aqui nós na verdade começamos o mal no céu, depois o mal começou no céu, ele foi expulso e caiu com uma terça parte dos anjos. Então, agora já na próxima aula, você vai acompanhar aqui, vamos ver como é que o mal entrou aqui no mundo, né? Como é que o mal entrou no mundo. Mas nós sabemos que o mal surgiu no coração de um querubim guardião chamado Lúcifer, né? Um querubim exaltado, que ele decidiu, por conta própria, se liberar contra o seu Criador. O pecado surgiu no céu, devido à escolha de um ser criado chamado Lúcifer, atualmente conhecido como Satanás, que escolheu rebelar-se contra o governo de Deus. E como resultado do seu orgulho e da sua rebelião, Lúcifer e seus anjos foram expulsos do céu, lançados para nosso planeta. Hoje Lúcifer continua guerreando contra Deus e suas verdades, afastando os homens da verdade salvadora. Satanás é o inimigo de todo cristão fiel. Lembrando que quando ele esteve no céu era chamado Lúcifer, mas quando ele é expulso, passa a ser chamado Satanás. Ele é inimigo de Deus e todo cristão fiel e a sua palavra. Essa luta de Satanás contra Deus que começou no céu é chamado grande conflito ou conflito dos séculos. E eu te convido você a participar na próxima aula, que vamos ver como é que o mal entrou no mundo. Como é que o mal entrou no mundo. Como é que nós viemos a sofrer. E desde já eu vou te despedir
e dizer para que você possa subscrever e continuar a estudar a palavra de Deus conosco. Amém? E este evangelho será pregado em todas as nações. Então virá o fim. Então as pessoas precisam ouvir a verdade. E mesmo você também precisa compreender a verdade sobre Jesus Cristo e este crucificado. Em nome de Jesus, amém.